Bom para todos de volta ao vivo. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que vai levar à ONU o que chama de genocídio que está em curso no estado. Segundo Witzel, a violência nas comunidades cariocas e no estado é resultado do comércio ilegal de armas e de drogas por traficantes e a ONU poderia retaliar países como Paraguai, Bolívia e Colômbia e até determinar o fechamento da fronteira com o Brasil, caso não haja uma política para barrar o tráfico. Os argumentos de Witzel são facilmente derrubados. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz de 2014 aponta que de cada 10 armas apreendidas pela polícia no Rio de Janeiro, 6 são fabricadas no Brasil. Tá aí, olha o gráfico do Instituto Sou da Paz. Fechar a fronteira nesse caso não vai resolver nada. Além disso, olha só, logo atrás do Brasil aparecem os Estados Unidos como o maior fornecedor de armas para o Brasil. O único país da América do Sul que aparece é a Argentina, que não é nem citada por Witzel. Não é de hoje que a guerra contra as drogas tem sido usada para justificar mortes. No entanto, o número de pessoas assassinadas por agentes policiais no Rio de Janeiro bateu recorde no governo Witzel, um aumento de 20% de janeiro a julho de 2019, se comparado ao ano anterior. 1.079 mortes provocadas pela polícia. Outro estudo publicado ontem pelo Centro de Pesquisas do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que o aumento do número de mortes em ações policiais não tem relação direta com a redução da criminalidade no estado, ou seja, a letalidade policial não provoca a queda no número de crimes. A nossa conversa aqui no estúdio hoje é sobre esse modelo de segurança pública que produz assassinatos, como o de Agatha Félix, de 8 anos, na semana passada. E vamos falar também sobre as alternativas que vêm sendo pensadas pela sociedade civil organizada. Estamos com Débora Maria, líder do movimento Mães de Maio, que reúne mães, familiares e amigos das vítimas dos crimes de maio de 2006 em São Paulo e que lutam pela memória, pela verdade e por justiça. Nos acompanham também o advogado Daniel Teixeira, coordenador de projetos do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, e Douglas Belchior, que é coordenador de articulação do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no estúdio, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vamos começar falando sobre essa questão da política que está sendo desenvolvida no Rio de Janeiro. Queria ouvir a Débora que tem uma experiência com a política aqui de São Paulo. O que você acha disso tudo que está sendo desenvolvido no Rio de Janeiro? E principalmente quando a gente ouve e vê notícias sobre mortes de crianças, como foi o caso da semana passada da Agatha Félix. No nosso entender, na nossa visão de mães, que está há mais de uma década aí nas trincheiras lutando contra a violência do Estado, a gente vemos uma campanha eleitoral antecipada. Sim. E isso aí já é uma história que se repete. Geralmente as campanhas eleitorais é feita em cima da segurança pública, a qual nossos filhos, nosso sangue dos nossos, eles que está em jogo. É muito fácil eles manter um terrorismo tão manha perante pobres, perante negros, que não têm acesso à justiça, porque o Estado também nega essa justiça, né? E a gente também vê, um outro lado, a gente vê a especulação imobiliária, que ela vem com uma linha de raciocínio das mães do território, de ocupar o território, porque a gente fala das milícias, a gente estamos falando das milícias, né? Então, como a comunidade tem uma vista privilegiada, que é de direito de consumo, que eles acham, da classe média alta, dos ricos, sim, né? E são pessoas que têm 3 gerações, como a gente conhecemos lá no Morro da Santa Marta, né? Que eles querem o pico, para ir para o pico do morro, passa pela aquela casa que a família resistiu, eles perseguiram aquela família, entendeu? Porque eles querem como se fosse um atalho turístico em cima de 3 gerações. Então a gente vê que a especulação imobiliária, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com o apoio do governo agora, né? O governo, tanto ele quer dar um espaço para a especulação imobiliária, como ele faz uma campanha
dando o nome dessa guerra às drogas, mas não tem guerra às drogas. Ela tem cor, ela tem classe e ela tem sexo. Sim. Douglas, sua opinião, a gente sempre conversa sobre segurança pública com você aqui no estúdio, enfim. Qual é a sua opinião sobre essa política que está sendo desenvolvida no Rio de Janeiro pelo Witzel? É a radicalização de um modelo que a gente já denuncia há muitos anos, não é? A ideia de que a segurança pública e que a repressão, a política seria de repressão, de mais encarceramento, de criminalização da pobreza, de criminalização dos debates sobre os conflitos sociais que nós vivenciamos. Quando o espelho que nós temos para contrapor isso é comprovado no planeta inteiro, onde o Estado mais investiu em oportunidade, em educação, em melhores condições de vida, em justiça, em oportunidade de trabalho e renda, são os momentos na história em que diminui conflitos, conflitos armados. Os governos brasileiros, o governo federal e esses estaduais eleitos na última eleição foram eleitos, como bem disse Débora, com esse discurso radicalizado em torno da segurança pública e da violência como resposta para a situação da insegurança e da violência. A violência do Estado. De alguma maneira, é uma plataforma política eleitoral que dá muito certo. Sim. Agora, o nosso posicionamento, e penso eu, a maior parte dos grupos apoiados pelo Fundo Brasil trabalham com isso nas comunidades, na ponta, discutindo o que seria segurança pública como um direito nas comunidades. Então, nós temos grupos de mães organizadas, temos a agenda pelo desencarceramento organizada no país inteiro, discutindo com a população o que seria esse modelo de segurança pública como um direito, assim como é a habitação, como é a saúde, como é a segurança, não uma forma de enfrentar a população, mas como um direito. Todos nós precisamos de segurança, andar com o celular sem ser roubado, ter um carro e se sentir seguro, isso atinge a nós todos. Agora, como é que a gente vai conquistar essa sociedade mais segura para todos? Acho que precisa pensar soluções para o problema. Sim, porque parece que eles usam a questão da desigualdade não para discutir de que forma eliminá-la, mas apostando em saídas eleitorais, como bem disse a Débora. E essa questão da desigualdade não pode ser pensada dessa forma. Infelizmente a gente tem aí um discurso, essa ideia do medo, né, como ele é explorado do ponto de vista eleitoral, e que isso não é só no Brasil, inclusive tem um movimento mundial que utiliza dessa gramática do medo mesmo para tentar emplacar eleições. E isso nada tem a ver com o que é necessário do ponto de vista de um modelo, né, de país de desenvolvimento que a gente precisa discutir, né? Então, não são soluções do ponto de vista do modelo de sociedade, sim do ponto de vista eleitoral, né, passageiro, e que, fazendo esse discurso, na verdade, esses governos não lidam com aquilo que pode, de fato, avançar do ponto de vista de Estado. Quando você pensa um Estado que limita as suas políticas públicas, corta sob o ponto de vista de gasto, chama educação de gasto, chama saúde de gasto, o único Estado que sobra é o Estado policial. É a função policial, e essa é a interface conhecida pelas comunidades. É só o Estado que vem como segurança pública, e não o Estado que vem como educação, o Estado que vem como saúde, o Estado que vem para discutir qual é a perspectiva de uma juventude negra cada vez mais politizada, entendendo essas dinâmicas e demandando uma outra solução. Quer dizer, essa juventude que quer estudar, que quer ter perspectiva, mas não é essa a resposta do Estado. Então, eu costumo dizer, para alguns, há o direito à infância. Por exemplo, sim, você citou a Agatha Félix, né? Para alguns, há o direito à infância, mas para outros, há a menoridade. A menoridade que é conhecida antes da Constituição pelo Código de Menores, em que se olhava para essa criança somente como um objeto de obrigações e em situação irregular, era o paradigma da situação irregular. Hoje que a gente tem o paradigma da proteção integral pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente observa esse paradigma só para algumas crianças. Então, tem direito à infância algumas crianças e tem direito o status de menor às outras crianças, e esse menor, ele tem cor no Brasil. O menor é visto como uma criança negra, que é vista ainda como em conflito com a lei,
em situação irregular. E a partir daí, obviamente, a gente vai ter o resultado de uma altíssima taxa de homicídio de jovens negros, e a resposta que o Estado dá é uma resposta policial, que obviamente não dá conta em absoluto do que é necessário. Em relação às ânsias eleitorais e o Estado policial, e trazendo essa discussão aqui para São Paulo, a gente já começa a ver algumas publicidades do governo do Estado de São Paulo, de Dória, em relação ao estado de segurança. Daí fala assim, polícia de respeito, é alguma coisa desse sentido. E que também é bastante ambíguo, de polícia que vai te respeitar ou é a polícia que você precisa respeitar porque está acima de você, enfim. Mas São Paulo está repetindo a mesma linha eleitoral que se está fazendo ali no Rio de Janeiro. Você vê isso também, Débora? Sim, assim que ele ganha as eleições, ele fala que a polícia não ia mais pegar e levar para cadeia. Né? Que os policiais era para ele não levar bandido para cadeia, mas sim para o cemitério. E desde o momento que essa paz que ele produz, uma paz de cemitério, uma paz pálida, a gente vê que é os nossos que vão para o cemitério. Então, desde o momento que se faz uma política assim, a política do ódio, é a política do ódio que está implantada no nosso país. Né? É uma política reprodutora de cadáver. E o cadáver de quem? De quem eles não têm uma política de social verdadeiramente. É mais fácil exterminar do que implantar, né, esse direito para poder a gente produzir um país, um Estado com igualdade para todos. Então a gente vê que tudo que é de direito nosso é negado. E nós, como mãe de favela, nós como mãe periférica, nós temos que lutar contra o fascismo e contra o racismo, porque a gente não discutir o racismo, que é centralizado em toda essa violência no Brasil, contra nós, a gente não consegue ganhar essa guerra, porque é uma guerra de cor e de classe. Não tem como a gente fugir disso. Porque, veja bem, quando meu filho ele é executado, antes dele ser executado, ele já foi penalizado quando ele foi abordado. Entendeu? Então, quando a gente vê os policiais, uma taxa de suicídio altíssima, a gente também olha pelo outro lado que eles não concordam com o que o comandante ordena. Né? Porque a gente tem uma instituição falida. Ela só não é mais falida porque nós somos a maioria e nós estamos sendo executados, nós estamos sendo encarcerados, nós estamos sendo desaparecidos e nós estamos sendo torturados, principalmente com a mãe, porque eles não matam só nossos filhos, eles matam nós também e matam a família como um todo. Né? Então a política é uma política assim, conservadora. E é uma política que se repete, mesmo a gente enxergamos assim, não só como partido de direita, mas a gente também vê algum partido de esquerda apoiando essa carnificina humana, que é um genocídio estabelecido no Estado brasileiro. Vocês têm feito essa reflexão, inclusive ontem aconteceu um ato, né, no Largo da Batata, em que vocês relembraram essas mortes e se manifestaram. Inclusive, enquanto a gente vê algumas imagens desse ato que aconteceu, eu queria que você relembrasse a história do seu filho. Para quem não conhece, passe a conhecer agora. O meu filho, ele era um gari, ele tinha 29 anos, era negro, e ele foi abordado pela viatura da polícia, né, quando vinha buscar amoxicilina em casa. Ele tinha operado do dente, tinha feito a cirurgia, estava com 15 pontos, mas trabalhou o dia inteiro, com medo de perder o serviço, para defender um salário mínimo, né, um miserável salário mínimo. E foi abordado no posto porque tinha um toque de recolher dado pelas instituições, que quem estivesse no meio da rua era inimigo da polícia. Meu filho era inimigo da polícia porque foi buscar um remédio. Ele se sentia cidadão de bem, achava que como um trabalhador, ele nada atingisse ele. Então ele saiu para ir pegar uma amoxicilina, né? E quando antes de chegar em casa, acabou a gasolina da moto. E aí ele estava no posto, o posto também estava fechado, porque o toque de recolher foi o dia 15 de maio que parou essa metrópole, né? Eles pararam a metrópole para colocar a população para dentro de casa, com a cultura do medo, né? Produziu esse medo esse dia, para ninguém ver ninguém no meio da rua, para matar. E foi o que aconteceu, foi o dia que mais matou, né? E meu filho foi uma dessas vítimas, mas ele foi sentenciado. O policial que abordou ele falou: neguinho, morreu, você é ladrão. Quando meu filho falou assim, não me bata porque eu sou trabalhador.
né? E ele perguntou, e eu sou o quê? Sou vagabundo? Porque é assim que funciona, né? Então, essa política que eles implantaram em maio, ela ramificou para todo o Brasil, né? O modo operante de agir deu certo, né? Eles vêm, eles matam encapuçado, ou então no carro popular, e depois recolhem os projéteis, eles mexem nos corpos para dizer que chegou ao socorro e a vítima ainda estava sobrevivendo, mas é para mexer na cena do crime, para prejudicar a vítima 2 vezes, foi o que aconteceu com meu filho. E não foi só meu filho, foi 600 meninos no estado de São Paulo, pasme, todos os inquéritos arquivados. Né? E o que teve uma solução assim, positiva para nós, que foi aqui no Jardim Brasil, né? E o policial ele foi condenado a 36 anos de cadeia, mas os advogados, que é o advogado que até hoje a gente se faz pergunta para nós mesmos, quem é que paga esses advogados de policiais, que não é, né? Quem é que paga se eles ganham o salário que eles reclamam, que é baixo, né? Então, quem é que paga? E, enfim, esse advogado era advogado do filho do Pelé, do Edinho, que cancelou o julgamento. Então, para você ver como é que pode, a gente sobe de Santos para São Paulo e a gente lá do lado da minha casa, que é o distrito, vários tripés, a mídia toda em cima, ali olhando, e ele, em vez de estar lá apoiando o cliente dele, ele está num julgamento, né, criminalizando as mães, porque a gente ainda sofre com a criminalização no júri, eles não deixavam a gente olhar assim, enfim, na bolsa, nem pegar nenhuma água, não pegar uma bala, nem nada. A gente continua sendo criminalizado perante esses advogados, perante muitas vezes os promotores e até mesmo o juiz, quando passa a caneta e mata 10 vezes de que aquele que apertou o dedo. Sim. E Douglas, diante desse momento político em que, inclusive, não dá para esperar muito do nosso governo em relação à segurança pública, da forma como a gente entende, os movimentos sociais têm pensado melhores formas, mais propositivas de se tratar a segurança pública. O que tem se articulado em relação a tudo isso? Diante de tanto desrespeito à Constituição e aí esse ataque à sociedade civil organizada, o que a gente vê, por outro lado, são os movimentos cada vez mais fortes. Então, há cada vez mais, infelizmente, né, Débora? O movimento de mães cada vez mais forte no Brasil, isso é um péssimo sinal, porque significa que nossos filhos continuam morrendo. Sim. E as mães continuam usando parte da sua vida também para exigir justiça. Então, o Fundo Brasil se dedica a apoiar iniciativas como essa, encontros dessas mães, encontros de articulação que pensam segurança pública, que pensam a área da justiça criminal, que pensam o papel do encarceramento hoje no Brasil. 40% das pessoas presas estão presas sem julgamento. O papel das audiências de custódia, quando a maioria esmagadora daqueles que são, são despachados para os presídios mesmo sem um julgamento justo, são pessoas negras e pobres. Né? Há uma articulação em torno de uma agenda pelo desencarceramento, há então articulações no Brasil inteiro, de movimentos sociais de ponta, de base, discutindo essa política, né? E propondo uma política que seja humanizada, que rediscuta o papel das cadeias, né? Afinal de contas, a que servem os presídios? A que servem as cadeias? Será que ela cumpre o papel que ela deveria cumprir numa sociedade como a nossa? E a postura da Polícia Militar, é uma postura adequada? Então a gente continua fazendo um debate do ponto de vista da civilidade, da defesa de direitos humanos. Há muitos movimentos e o papel do fundo é apoiar, e há muita formulação, né? Houve 2 importantes CPIs no Congresso Nacional sobre violência contra jovens negros. Débora participou disso ativamente, uma na Câmara Federal, outra no Senado. São 2 documentos muito importantes que não só identificam o genocídio, mas como formula também soluções. Então a gente defende a formulação feita pelos movimentos. A gente falou sobre essa questão do genocídio e essa palavra foi usada por Witzel, mas num caráter errado, não é esse o genocídio a que a gente está se referindo. E existe de fato um genocídio aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, o último genocídio formalmente reconhecido em território europeu foi em 1995, durante a Guerra da Bósnia, em que em um capítulo, um massacre, foram mortos 8.500 bósnios muçulmanos.
a gente tem mais que o triplo por ano no Brasil de jovens negros assassinados. Puxa. Então, quando se fala em dimensão genocida dessa questão, não se está utilizando uma mera expressão, não é? A gente tem mesmo uma dimensão genocida ocorrendo contra a juventude negra no Brasil há muitos anos, né? Basta lembrar que até a formação do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, surgiu lá nos anos 70 justamente do assassinato de um jovem e da denúncia desse genocídio, que não é um dado novo. Infelizmente, o dado cada vez mais novo é essa resposta cada vez mais violenta do próprio Estado. E quando a gente pensa nessa ideia de uma corrida armamentista, quer dizer, não é possível pensar numa solução do ponto de vista de segurança pública que se aproxima de um velho oeste, né? Então, cada pessoa vai ter sua arma, então essa é a resposta. Não é possível que depois de tanta formulação, de tanta discussão, desde a Constituição para cá, a gente não tenha uma outra possibilidade de desenvolvimento que dialogue, e aí sim é possível pensar para além de segurança pública, porque essa questão ela tem a ver com direito à infância, tem a ver com direito à educação, tem a ver com nomear as pessoas, o que nesse caso da Ágata foi algo que gerou repercussão, quer dizer, Ágata Félix, a família, quer dizer, tem tudo isso e não é um número somente, né, quando a gente pensa nas estatísticas. Então, pensar tudo isso a partir do Estado, mas principalmente da sociedade civil também se articulando, é fundamental, porque quando a gente não tem como esperar isso nesse momento de políticas governamentais, é preciso que a gente se organize para além de denunciar e pensar também outras formas de desenvolvimento que a gente possa ter os direitos sociais sendo exercidos, né? E como a Débora falou, é ruim até para a polícia esse modelo que está hoje, né? A alta taxa de suicídio demonstra isso, né? Sim. Outro dia eu vi notícias sobre a comunidade, não lembro se é a da Amarela, no Rio de Janeiro, que eles fizeram uma cartilha de como a polícia pode se portar nesse momento, porque eles estão sendo violados de inúmeras formas. Então, a própria sociedade civil está oferecendo, olha, a gente está apresentando aqui para vocês algo, vamos fazer essa discussão. Porque daí também tem esse outro problema, que os canais de comunicação com o governo hoje são difíceis, são cada vez mais estreitos, né? Infelizmente a gente tem as vias formais de ouvidoria, mas que isso também não vai fazer, não vai surtir efeito se a gente não tiver, de fato, um diálogo com as instituições. Para além de pensar o governo, né? É possível pensar qual é a localidade. Então, a gente falava há pouco sobre a questão do município, o quanto o município é próximo do cotidiano das pessoas, muitas vezes ele é deixado de lado, né? A Débora falava sobre isso, a gente fala de Estado, fala da União, sim, mas a vida do cotidiano ocorre no município e muitas coisas podem ser articuladas nesse território. Mas é importante que haja outras formulações possíveis, inclusive nas comunidades, em que a perspectiva seja outra, né? Que a gente não discuta só, por exemplo, segurança pública, ela é fundamental, mas o que, para além disso, é necessário discutir para que a gente veja, né, esses jovens que são potências, que têm nome, têm sobrenome, têm família, possam ser assim considerados, né, e não somente números que a gente vê no cotidiano e que às vezes até banaliza, né, do ponto de vista do que ocorre, né, porque já faz parte da paisagem, não pode ser assim, não é possível que essa seja a solução que a gente tenha até hoje, né? Claro. Eu vou fazer uma breve pausa nesse papo aqui, a gente já volta no próximo bloco. Vamos para um outro assunto. Procuradores da Lava Jato pediram à juíza Carolina Lebos, responsável pela execução da pena do ex-presidente Lula, a progressão de pena para o regime semiaberto, com base no fato de que Lula já cumpriu 1/6 da sentença no caso do triplex do Guarujá e teve bom comportamento na prisão. Hoje, os advogados de Lula estão reunidos com ele na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, discutindo possibilidades. E a gente conversa agora com o jornalista Paulo Donizete, da Rede Brasil Atual. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí, tudo bem? Tudo certo. Paulo, o ex-presidente Lula parece estar decidido que só sai da Polícia Federal como inocente por enquanto. Você, inclusive, publicou na Rede Brasil Atual nesse final de semana relatos de algumas pessoas que foram visitar o ex-presidente recentemente e que dizem que ele está muito forte e esperançoso em comprovar a sua inocência. E agora, com essa decisão, você acha que ele pode repensar essa decisão? Pode ser que ele mude de ideia? O que você acha que está por vir?
Esse assunto da progressão do regime para semiaberto, ele é antigo, mas ele nunca se concretizou. Até de acordo com uma das advogadas ouvidas pela rede no final de semana, inclusive ela falou com a rádio, a Tânia Monteiro, ela informa que o Lula deveria ter progredido para o regime semiaberto automaticamente por uma decisão do STJ que reduziu a pena dele de 12 anos e 1 mês para 8 anos e um pouquinho. Então, ele já teria direito imediatamente, o STJ já deveria ter determinado isso lá no mês de abril. A questão é que o Lula não tem interesse, ele já falou em várias entrevistas e já falou para várias pessoas que foram visitá-lo nos últimos tempos, que o Lula não tem interesse de ser perdoado, de ter uma pena flexibilizada. O Lula, ele está convicto de que a pena dele é injusta, ela é inaplicável, porque ele foi alvo de um julgamento viciado. Então, é muito difícil que o presidente venha a aceitar essa condição de deixar Curitiba para um outro lugar que não seja a casa dele em São Bernardo do Campo, em totais condições de concretizar o sentimento e a informação nacionalmente e mundialmente de que ele é uma pessoa inocente. E ele já repetiu por várias vezes esse sentimento para as pessoas que visitam, que, enfim, vão em entrevistas com o ex-presidente. Ele já repetiu várias vezes esse sentimento, né? É verdade. Agora, resta saber como é que a justiça vai interpretar esse direito do réu, no caso do Lula, de se recusar a deixar a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, porque há interpretações segundo as quais ele não tem esse direito, né? Ele tem que sair, já teria que ter saído. Entretanto, o que a gente acredita é que os advogados do ex-presidente vão seguir a orientação dele, que tem sido expressa várias vezes, como a gente já disse aqui, de que ele não quer tornozeleira, de que ele não quer restrição de liberdade, de que ele não quer horário para sair, horário para entrar. O presidente está muito convicto de que ele quer inverter as peças desse jogo, em que as pessoas que o colocaram nessa situação é que tem que pagar pelos crimes que cometeram. O Lula, a exemplo do que aconteceu com o Nelson Mandela jamais negociou a liberdade dele, por isso ele ficou 27 anos preso por ser um opositor do regime do apartheid, e mais nada. E quando quiser que ele saísse da prisão mediante um pedido de perdão, mediante alguma negociação que levasse a ele a flexibilizar a conduta dele em relação ao regime, ele simplesmente se recusou. Não, podemos continuar conversando, mas da minha inocência, do meu direito de exercer a política, de continuar defendendo as minhas ideias, eu não abro mão. Então, o Lula, ele já está mandelizado. O Lula já é uma pessoa que provou, por várias vezes para o Brasil e para o mundo que o processo dele foi movido a uma total falta de direito de defesa. Os advogados foram alvos de escutas telefônicas, os advogados não tiveram pedidos de oitivas atendidos, não tiveram documentação relacionada a delações e a testemunhos entregues para a defesa. Então, o processo dele já é evidentemente reconhecido como um processo politizado. Se o Lula agora colocado pelo pessoal da Lava Jato numa condição de preso, sujeito a um regime semiaberto usando tornozeleira, obviamente que a condição de preso político diminui e a imagem de preso, antes de tudo, passa a ser exposta novamente nos jornais, no Jornal Nacional, diminuindo a importância política do presidente. A Lava Jato já conseguiu uma vitória, digamos assim, parcial, tirando o Lula da eleição, contribuindo para que o impeachment contra a presidenta Dilma fosse concretizado. Então, foram vitórias parciais que trouxeram consequências muito graves para o país todo. Estão aí a lei de teto de gastos,
estão aí a lei das terceirizações, a lei que alterou, que enterrou a CLT e que agora está sendo piorada pelo Bolsonaro. Sim. Estão aí as ameaças de privatizações em andamento. Então, todo esse processo de destruição do Estado soberano que está sendo acelerado, com a liberdade do Lula, pode significar uma virada de jogo, não necessariamente para a esquerda, mas para todos os setores que acreditam na República Democrática construída a partir de 1988, para os setores que acreditam que é possível se dialogar e se governar para mais gente que não sejam apenas essa minoria que está sendo extremamente gananciosa em destruir a capacidade do Estado brasileiro de melhorar a vida das pessoas. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Thalita. Um abraço aí para o pessoal. Bom programa para vocês. Muito obrigada. A gente ainda volta a falar sobre essas questões legais, como bem disse o Paulo, se é que o ex-presidente Lula pode realmente negar a progressão da pena. A gente ainda vai falar sobre tudo isso com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu, ainda no programa de hoje. E estreia hoje aqui na TVT, às 10 horas da noite, na nossa faixa com debates, reflexões e entrevistas, o programa Le Monde Diplomatique, com a apresentação do diretor e sociólogo Silvio Cacciabava. O tema de estreia é meio ambiente no governo Bolsonaro. Dá uma olhada. Essa operação, ela era feita numa floresta nacional, que não deveria ter nenhum desmatamento, e essa floresta nacional tinha sido licitada para ter uma concessão de uso para uma empresa explorar de forma sustentável a retirada de madeira. Veja só, o Estado estava entrando no lugar para coibir um crime, tá certo? E esse crime estava desestimulando quem queria fazer corretamente. O presidente da República simplesmente deu uma ordem, deixa o crime acontecer. Isso aí, hoje às 10 horas da noite, não perca Le Monde Diplomatique. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, a gente já volta, fica por aí. Toda, e vamos tentar apresentar, então, como se pensar propostas de segurança pública mais propositivas, de fato, mais, enfim, igualitárias e a gente conversa sobre tudo isso, tá bom? É isso. Deixa eu ver se a gente consegue ler alguns comentários. Espera aí. Olha só, a Delmilda Zocatelli está mandando boa tarde para a gente. Janete Godoy falou, policial não se reconhece como trabalhador. A gente citou um pouco essa questão aqui. Deise Antônia falou, TVT, eu recomendo, que bom. Bia Clemente falou, gente, muito boa essa discussão em TV aberta. Grande TVT, um salve a todos os envolvidos e participantes. Paula Luz Franco, parabéns. José Marcos, boa tarde. Nara Jucá, apologia ao crime não... Bom para todos de volta. Aqui no nosso estúdio hoje estamos com Débora Maria, líder do Movimento Mães de Maio, Daniel Teixeira, advogado e coordenador de projetos do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, e Douglas Belchior, que é coordenador de articulação do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente expôs algumas críticas, agora pensando em apresentação de projetos mais propositivos de fato. O que pode ser discutido nesse sentido? Quais os caminhos para se apresentar algo nesse sentido? Douglas? Bom, acho que antes de qualquer coisa nós precisamos voltar a um estado de respeito à democracia e à Constituição. Nós não podemos permitir que governantes construam uma narrativa e levem ao cabo em rede nacional uma verborragia tão radicalmente violenta como a que nós temos. Respeito a convenções internacionais, respeito aos tratados de direitos humanos. Acho que é óbvio que todo Estado precisa pensar
formas de melhor ordenar e organizar a sua segurança pública. Agora, isso tem que estar dentro de parâmetros de direitos humanos. O Brasil não tem pena de morte. O Brasil não pode permanecer encarcerando pessoas sem julgamento. É preciso rever como é que funciona, como é que fica esse contingente tão grande de pessoas presas por tanto tempo sem julgamento. É preciso que a justiça brasileira seja revista também, porque há um sistema de justiça radicalmente racista e classista que opera e que determina quem fica preso e quem não fica, quem é condenado e quem não é condenado. Então é preciso que haja controle social das polícias, controle social da política de segurança pública como um todo. Nós estamos num momento que é o contrário disso. O governo quer acabar com todos os tipos de conselho, o governo quer destruir a sociedade civil organizada. Ana Valéria, que é a nossa superintendente no Fundo Brasil, sempre diz isso. Nós vivemos um momento em que a extrema-direita tenta destruir a sociedade civil organizada. Isso não é razoável. Toda a sociedade tem os seus setores organizados. Tem os empresários, tem a classe política, tem os artistas e tem a sociedade civil organizada. Respeita-se. E é justamente nesse diálogo, nesse braço de força, é que a gente avança para uma sociedade mais justa. Então, acho que esses são pressupostos importantes que nós temos que recuperar. Débora, como vocês têm sentido esse momento? A gente vem sentindo esse momento já há muito tempo. Sim. A gente vem anunciando esse desenho político que está acontecendo no nosso país agora. Quando a gente entra na campanha pela desmilitarização das polícias, a gente está pedindo a desmilitarização das nossas vidas. Veja bem, a gente não pode aceitar uma educação a qual está imposta para nós e para os nossos filhos, uma educação militarizada, onde o indivíduo ele não tem o direito de pensar, só de obedecer. Então a gente vê que a gente está entrando para uma ditadura bem aberta, que era camuflada, né? Que ela nunca acabou. A gente avisava também isso, né? Porque ela nunca acabou nas periferias nem na favela. Sim. Né? E eu sei disso, eu sinto na pele, né? Sobre isso. E a pena de morte que não existe no Brasil. A gente tem uma carta, uma cláusula pétula na nossa Constituinte, que não existe pena de morte no Brasil. Sim. As penas de morte estão sendo aplicadas pelos governantes, né? Eles usam o braço armado deles para poder nos atacar. Então a gente não podemos aceitar, é como o Douglas mesmo falou, se esses governantes não investirem em políticas sociais verdadeiramente, a gente vai continuar somando os corpos, somando os presídios superlotados. A gente luta, eu sou abolicionista, eu não acredito no sistema prisional, esse que oferece para os nossos jovens, que não ressocializa ninguém. A gente não precisamos de presídio. Presídio é um pouco de navio negreiros. A gente vê o que tem dentro dos presídios, a maioria dos meninos é preto. Os presídios femininos, a maioria das mulheres são negras, né? Então a gente não precisa da polícia. A gente não precisa da polícia. Mas se o Estado de Direito existe uma polícia, então a gente deveria já ter, os nossos governantes já deveriam ter lá atrás aceitado o Conselho da ONU, que foi imposto no Brasil, pelo fim da polícia militar, que era uma polícia militarizada. Porque veja bem, como que eu posso pregar que nós vivemos num Estado democrático de direito com a polícia militarizada? Será que nossos pensantes de esquerda não viu isso? Sim. Então, até de redesenhar a esquerda, nós estamos aqui para gritar, para dizer, entendeu? Que não é só outro tipo de polícia, mas a gente viemos para parir uma nova sociedade, uma nova nação, com pensamento que seja um pensamento crítico para poder a gente estar no Estado democrático de direito e dizer, não, a gente não tem o direito de falar, o direito de pensar e o direito de ir e vir, como nossos filhos perderam o direito de ir e vir. Né? Quando a gente vê a educação sendo atacada, a educação, os jovens, eles incomodaram com as cotas, incomodaram muito a educação. Eles aprenderam a se defender, a enfrentar esse Estado, esse sistema branco, enfrentar os juízes, né, que é uma dança de cadeira, é réis e ré negros e a dança das cadeiras dos juízes brancos, com a caneta assassina que mata mais de quem aperta o fuzil.
quem está com o fuzil na mão. Então, a gente para além da segurança pública, é um contexto geral. Nós acreditamos que a campanha continua na rua. A gente não podemos deixar essa campanha se perder, né? Inclusive, a desmilitarização. Você fala sobre fazer essas discussões, você já esteve fazendo essas discussões no Congresso, por exemplo. Foi recebido, inclusive, pela bancada da bala, que não era governo até então. Como que você era recebida, como você tem sido recebida nesses ambientes? Olha, o presidente da República foi um dos que era deputado e nós fomos conversar com ele, nós tentamos, porque não tem conversa com ele, né? A gente não conversa com ignorância. A gente acreditamos nisso como mãe, né? E a gente não era aceito pela bancada evangélica. Eles não aceitaram jamais o fim do auto de resistência, a campanha, a PL 4471/2012. A bancada da bala veio ao nosso favor e a gente não conseguimos atingir a bancada evangélica. Aí nós temos uma família evangélica, a minha família é toda evangélica, né? Eu não sei em qual religião, mas eu acredito muito, assim, num potencial acima de qualquer coisa, né? Num ser. Mas eu digo assim, a gente pergunta a nós mesmos que Deus é esse, né? Que se alimenta do sangue dos nossos filhos. Nós já fizemos essa pergunta para comandante da rota. A gente perguntando que Deus é esse que se alimenta do sangue dos nossos filhos. Que Deus é esse? Então, quando a gente fala é um contexto geral, a gente tem que colocar a religião no meio, porque como é que se pode... Hoje eu vi um comentário sobre a morte daquela estudante, né, no interior de São Paulo, né, e o comentarista, ele fala o que aconteceu com essa família, que aconteça com a família desse sujeito em nome de Jesus. Então é assustador o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que não há uma religião, a não ser um nazismo, que está avançando cada vez mais, e o fascismo junto. Sim. Porque a gente não podemos aceitar que existe um paralelo entre a bancada da bala e a bancada evangélica, sim, se alimentando do sangue dos nossos filhos. Daniel, uma última palavra só para concluir. A gente teve uma vitória importante também na semana passada, que foi cair com o excludente de licitude desse pacote que está sendo discutido anticrime no Congresso, que, enfim, é representativo nesse momento. Agora, o Douglas falou sobre esse novo governo querer destruir a sociedade civil organizada. Ele está conseguindo? Então... Olha, eu acho que a sociedade civil organizada, embora haja quem tenha esse posicionamento, como o Douglas colocou, enfim, isso vem inclusive de um ranço de um país que tem a sua vivência democrática do ponto de vista histórico muito curta, né? Sempre são períodos curtos e que acabam trazendo o ranço da ditadura militar anterior, do período que deveria ser de exceção, a gente chama de exceção, mas que no Brasil, se você pega do ponto de vista histórico, é a regra. Sim. Então, as instituições governamentais carregam esse olhar para a sociedade civil organizada como se inimigos fossem. E aí gera, inclusive, o direito penal do inimigo, que nada mais é do que se eleger uma figura que é inimiga do Estado, inimiga da sociedade, né, com os estereótipos, e no Brasil tem cor. Então, quando a gente pensa esse modelo, é óbvio que, do ponto de vista da sociedade civil organizada, é complicado. Mas eu acho que, por outro lado, é um momento em que eu vejo cada vez mais forte essa sociedade civil, cada vez com um papel mais atuante e importante, porque mais do que nunca é fundamental esse exercício de pensar uma outra sociedade agora. Mais do que nunca é importante a gente propor um outro modelo, dialogar em termos de sociedade com esse outro modelo. A quem favorece esse modelo de Velho Oeste, quando você fala de excludente de licitude, né? Para que, num país que tem já uma letalidade altíssima a partir da polícia, você criar ideias de alargar isso? Então, a OAB foi contra várias instituições, porque isso não faz sentido neste momento. E por isso mesmo acho importante esse trabalho, por exemplo, com os parlamentares,
dialogar com os parlamentares que podem se somar a um outro projeto de país, a um projeto que a gente acredita igualitário, e uma segurança pública que tenha por centro a dignidade da pessoa humana. Porque não é à toa que esse é o princípio estruturante da Constituição Federal, quer dizer, você pensar a vida e a vida de igual valor. Quando o movimento social diz vidas negras importam, é por conta disso, né? Quando a gente pensa essa figura do inimigo, é necessário substituir pela figura dessa pessoa que tem os direitos plenamente em igualdade a todas as outras, e que isso seja uma discussão da sociedade, e não só uma discussão dos negros. Sim. Quando a gente entender que isso é uma discussão posta a partir de um modelo de sociedade que a gente quer, aí sim a gente pode reunir quem está neste campo para tentar avançar para um outro modelo, não só de segurança pública, né, mas de sociedade como um todo. Né? É um momento de despertar e de expor o contraditório, né? Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Como disse, inclusive, uma telespectadora, alguém que está na internet, eu acho. É muito importante fazer esse tipo de debate numa TV pública, expor todos esses pontos de vista e trazer esses diferentes pontos de vista. Muito obrigada pela presença. Agradeço ao Fundo Brasil por sempre trazer temas tão interessantes para a gente discutir aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. A gente volta a falar